Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui trazendo informações do mercado da bola para você, tá? O que eu acho da Copa São Paulo, como ela é disputada hoje. Leia aqui no meu blog, inscreva-se no blog, na Pingback, tá aqui embaixo o link. Eu espero que... Eu vou apoiar muito por causa desse texto, tá? Já sei, mas não tem problema nenhum, né? É a minha opinião e até... Bom, você vai ler. Não leia só o título, leia o texto. Eu acho que muita gente vai concordar com o que eu falo, tá? Vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão Átila Reis, entrando aqui no link do site dele, marcando uma aula gratuita de violão e de guitarra de qualquer lugar do mundo no seu celular. É de graça, meu camarada. Depois, evidentemente, você vai gostar, vocês vão trocar figurinhas e aí vão estabelecer também a periodicidade do aprendizado, também o valor a ser pago pelas aulas, tá? Bom, esse vídeo tem o objetivo de trazer para você informação em cima de especulação. Já repararam como não sai nada de dentro do Flamengo mais em relação a contratações? Claro, há uma blindagem lá, tá? E tá certo, ó, pedido de contratação e o jornalista tem que se virar para arrumar uma informação que seja confiável, né? Foram vários os nomes especulados aí nos últimos dias, né? Eu diria, desde que o Paulo Souza chegou ao Flamengo. Então a gente vai trazer informação para você, tá? Aliás, aliando isso, a informação também obtida por alguns companheiros e a gente vai trazê-las por aqui também, tá? A questão do Barco é o seguinte: o Flamengo não desistiu, tá? Embora o jogador esteja muito próximo do River Plate, o Flamengo tenta uma última cartada para conseguir contratar por empréstimo esse ótimo jogador. A gente já trouxe o vídeo por aqui do Léo Samar já falando, o vídeo está passando aqui em cima, sobre o talento desse jogador, que pode atuar como um ponta, pode atuar como se fala na Argentina, como um enganche, ou seja, um jogador que fica imediatamente atrás dos atacantes. Ele tem muito talento. O Léo Samar o define como um pequeno craque. E de fato, tá? Saiu muito jovem da América do Sul, jogava no Independiente, foi para o Atlanta United e agora busca voltar ao futebol da América do Sul, até para, primeiro, chamar a atenção de clubes da Europa e, dois, tentar disputar a Copa do Mundo pela seleção da Argentina, que eu acho que vai vir forte nessa competição no Catar. Então o Flamengo tenta, assim, ainda um convencimento de que pode valer a pena jogar no clube. Se vai conseguir ou não, eu acho muito difícil. O acordo com o River Plate está bem adiantado já. Tá? Informação trazida em primeira mão pelo paparazzo rubro-negro sobre a dificuldade de o Al Hilal contratar o Michael, né? E faz todo sentido, porque o Flamengo só vai vender o Michael, consumir essa venda, né? Se a gente pode falar, consumar essa venda, melhor dizendo, se assim a gente pode dizer, se tiver um substituto engatilhado. Pelo seguinte, já perdeu o Kennedy, né? Um ponta. Agora vai perder o Michael também, outro ponta. Isso aí é até um problema para o Paulo Souza, que disse na entrevista coletiva, pelo menos nas entrelinhas, que gosta muito de jogadores com essas características. Não que fossem ser titulares do Flamengo, não é o caso, mas são jogadores com capacidade de mudar o jogo. Ele falou claramente em amplitude e profundidade na entrevista. Ele usou esses termos. O que isso significa? Amplitude, jogador que joga perto da lateral, profundidade, jogador que tem como hábito ir à linha de fundo. Então ele precisa desse tipo de jogador, e são dois jogadores, você pode gostar tecnicamente ou não desses caras, essa é outra questão, mas são dois jogadores com essas características. Então ele perdeu o Kennedy, está na iminência de perder o Michael, logo o Flamengo precisa de um jogador com essas características. Sobre Everton Cebolinha, sim, o Flamengo tem interesse no jogador, só que é outra negociação muito complicada, porque o Benfica não quer emprestar o ponta, e tenta minimizar o prejuízo diante da contratação, pagou 20 milhões de euros pelo jogador quando o trouxe do Grêmio. Então não é uma negociação fácil tampouco, tá? É muito complicada essa história envolvendo o Everton Cebolinha. São os dois jogadores para essa posição, ou para essas posições, que o Flamengo nesse momento prioriza, né? E tem a coisa do Douglas Costa também, sempre disse por aqui, olha, não é que o Douglas Costa vai jogar, eu trouxe informação sobre a situação contratual dele, né? Como a gente já, então vou repetir, né?
ele não tem multa nenhuma, não existe multa no contrato dele com o Grêmio, de que não, se for jogar em outro clube do futebol brasileiro, precisa pagar aqui, existe uma contrapartida financeira a ser paga, não tem nada disso, tá? O que existe o Grêmio tem uma dívida com o jogador de 7 milhões de reais. E aí, o Grêmio quer, e aí, vamos entender a história, por que o empresário vaza essa história? Porque o Grêmio quer que o clube que o contrate tenha de pagar essa dívida, né? E o empresário do jogador quer mais que ele arrume outro clube logo, né? E aí fala, não, tem uma história aqui para pagar, que é uma obrigação. Não, não tem nada disso, não tem obrigação nenhuma de pagar nada ao Grêmio. O que o Grêmio quer fazer é empurrar para o clube que contrate o Douglas Costa essa dívida, né, que o Grêmio parcelou em 4 anos, tá? Essa informação. Então, volto a dizer, é uma contratação muito difícil. Também pelo alto salário do jogador, que com bônus ali, chega na casa do salário do Gabigol, não vou falar valores aqui porque eu não falo, eu sei qual é o valor, mas eu não vou falar sobre isso. Salário do jogador só interessa ao atleta, ao clube e à Receita Federal, ninguém mais. Eu não gostaria que meu salário fosse exposto aqui para vocês, até porque eu não ganho salário não, ganho por participações, né? E ganho aqui um dinheiro aqui no YouTube também, um pouquinho. E eu não vou revelar isso, sair falando sobre isso, então por que eu vou falar sobre os outros, né? Então é uma contratação muito difícil, porque para jogar no Flamengo ele teria de aceitar uma redução substancial do salário dele, né? Ele está afim de fazer isso, né? Eu não faço a menor ideia. Aí é uma negociação. Existe o interesse do Flamengo nessa história? Até o momento nada me leva a crer que haja. Mas pode ser um jogador aí, eu acho que mesmo com 31 anos, é um jogador que pode render mais do que o Michael, já mostrou isso. Inclusive na live que eu fiz nesta segunda-feira com o Martim Perarnal, que é o biógrafo, não é um biógrafo, não, é um autor de 2 livros sobre o Guardiola, sobre os trabalhos do Guardiola. Um deles é esse aqui, ó, Guardiola Confidencial, da editora Grande Área, que conta a história do primeiro ano do Guardiola, primeira temporada, melhor dizendo, do Guardiola no Bayern de Munique. O outro é Pep Guardiola, a evolução, que aí já mostra o trabalho dele no Manchester City. E o Martim Perarnal falou, olha, o Guardiola gostava tanto do Douglas Costa que teve de mudar os posicionamentos, ele falou isso na live, de Robben e Ribéry, porque para ele o que ele pensava sobre um ponta, a perfeição estava no Douglas Costa, né? O que ele fez na temporada 2015 foi um absurdo, de acordo com o Martim Perarnal, que é um dos melhores amigos do Guardiola. Então ele sabe o que está falando. Não está falando isso por ele, mas o que o Guardiola pensava sobre o Douglas Costa. Se ele puder jogar num nível semelhante, não digo nem igual, mas assim, um pouquinho parecido, já seria uma grande contratação. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.